Bom, já está gravando. Decidi sobre os pontos lá, sobre o ponto extra que eu tinha comentado com vocês. O que que eu pensei? Pensei em fazer da seguinte maneira. Ah, um dia depois de cada avaliação, vocês me encaminhem as listas pertinentes àquele conteúdo, tá? Se foi três, se foi quatro, enfim, as listas que eu coloquei lá, são três áreas. São três áreas recintos materiais que eu apresentei na última aula, que a gente vai ver. Três avaliações. Um dia após a cada avaliação, me mandem as listas referentes àquela avaliação específica. Tá? Por que um dia depois? Para não ficar aquela correria de última hora na véspera da prova ou na hora da prova, enquanto se deveriam estar se preocupando com prova, está se preocupando em mandar a lista. Então, mandem no dia seguinte, depois naquela ressaca de prova, tá todo mundo mais tranquilo. Aí mandem as listas para mim, tá? E aí vai ser assim, ó, vai ser um ponto na nota de cada avaliação. Então, quem fizer já tem um ponto, tá? Se tirar 9 fica com 10 naquela avaliação. Se tirar 10 fica com 10, né? Não vai ficar com 11. Mas se tirar 9 fica com 10. Vai somar um ponto. Isso em geral representa o quê? Representa um ponto na média, né? Se cada prova você tem um ponto a mais, representa um ponto na média. Então, a média que deveria ser 6 já começa tá cobrando uma média 5. Eu acho que é uma ajuda bem interessante. Espero que vocês gostem, espero que anime vocês. E o principal objetivo é o quê? Por que que associar a entrega das listas junto com a prova? Porque vocês vão fazendo as listas e já, consequentemente, estudando para a prova. Então, quem faz a lista chega na prova e não tem nenhuma surpresa, tá? A primeira lista eu passei para vocês igual a lista da professora Mariana. Mas é possível que as próximas eu coloque mais alguma coisa, porque tem a minha, tem o meu top aqui, as coisas que eu vejo que são interessantes também, quero dividir com vocês. Tá? Mas a primeira, eu vou colocar na minha parte, no meu tópico, lá do Moodle, as listas que eu quero, tá? Mas, então, eu coloquei a primeira, vocês podem já resolver ela, já está lá, tá? E aí eu vou colocando conforme a gente for aqui dando o desenvolvimento da disciplina. Qualquer dúvida nas questões, falem comigo, não deixe a dúvida para a última hora, porque a tendência é que próxima prova tenha mais atendimento, porque é assim, né? Sempre perto da prova a pessoa se preocupa mais. Então, quem for indo gradativamente vai ter mais tempo disponível para falar comigo, para tirar dúvida e para estudar com uma qualidade maior. Enfim, conversa muito boa, mas vamos tocar a ficha aqui. Na primeira aula a gente viu muita coisa, muita informação e parou calculando reações de algumas estruturas, né? Eu trouxe mais duas aqui, que já estavam previstas na última aula, que não deu tempo para a gente fazer juntos, tá? A gente vai calcular as reações juntos. E essa parte de reações, ela está prevista para 3 aulas. Hoje eu acabo com ela e a gente ainda vê mais coisas, tá? Então hoje a gente vai terminar reações fazendo esses exercícios, fazendo este aqui, ó, que é um pouquinho, né, exige um pouquinho mais de atenção porque tem barras inclinadas, tá? E a gente vai entrar em outros assuntos depois já para acabar essa parte aqui, essa parte inicial. Porque aí, na próxima aula, a gente começa num assunto muito legal que são solicitações internas. Aí a gente começa a relembrar aquelas questões dos esforços internos, né? Momento fletor, cortante, esforço normal, e a gente começa a fazer novamente os diagramas de esforços internos, tá? E essa daí, aí vai acabar nosso conteúdo da primeira área. Quando a gente conseguir fazer os diagramas de todas as estruturas, né, incluindo grelhas, pórticos, vigas, enfim, a gente acaba a primeira área. Nossa primeira prova vai ser só isso. Vai acabar na parte que, na verdade, nem é de resistência dos materiais, a parte de mecânica. Mas como está na ementa, na súmula, eu tenho que seguir ela, tá? E aí, a partir da segunda área, a gente começa a falar em resistência dos materiais. Gente, eu vou resolver isso daqui, mas conto com a participação de vocês também. Ela é muito importante e torna a aula menos chata, porque aí eu me sinto que eu estou falando com alguém, tá? Então fiquem à vontade para interagir, principalmente aqui na hora da questão, não precisa esperar eu terminar de resolver. Fala, professor, aquilo dali eu não entendi, aquele negócio ali está mal contado, explica melhor, ou aqui não poderia ser isso, poderia ser aquilo. Vocês têm total liberdade para parar, tá? Só para relembrar então, o que que a gente faz para calcular
as reações. Qual é a primeira coisa que a gente faz para calcular as reações? Bom, a primeira coisa é simplificar a nossa situação, o nosso problema. É o diagrama de corpo livre, que busca a simplificação. A gente simplifica a carga distribuída por cargas pontualmente aplicadas e a gente despreza dimensões aqui. Porque o que nos interessa aqui no sentido de dimensão, para cálculo das reações, presta atenção nisso. O que nos interessa? Nos interessa é braço de alavanca, é quanto que essa força está deslocada de um determinado ponto, porque o que nos interessa aqui é força em momento, e para momento a gente sabe que o braço de alavanca é super importante, tá? Então, se eu tenho uma carga, eu consigo dividir essa carga aqui em duas, para começo de história, uma carga uniformemente distribuída até essa cota aqui, até essa dimensão 0,2, e uma carga triangular de 0,2 até o final da dimensão da minha viga, que é 0,5. Tá? Então, essa pode ser a primeira coisa que a gente faz um problema. Ó. Não me interessa a largura da viga, eu vou fazer uma linha só. E vou simplificar as cargas. Eu sei que numa carga uniforme, a carga pontual que representa ela vem no meio do vão. Então, se ela tem 0,2 de comprimento aqui, onde que ela vai estar aplicada? Em 0,1. Tá? Então, aqui no meio eu vou ter uma força 1, que é justamente esse 9. Cuidado com as unidades, né? Que eu não vou copiar as unidades porque está em quilonewton por metro e aqui em metro também. Mas é sempre bom prestar atenção, por quê? Porque pode ser que haja necessidade de conversão de unidade. Se, por exemplo, se aqui tiver quilonewton por metro, aí aqui estiver em centímetro, ou enfim, uma outra unidade de comprimento, a gente tem que converter, tem que deixar isso de forma adequada, tá? Mas como aqui está falando em metro e metro também, não vamos preocupar com unidade nesse primeiro momento. Então, essa carga uniforme de 9 kN por metro está aplicada numa extensão de 0,2 metro. Ok. Tá aqui a força 1, que 9 vezes 0,2, não, acho que não é novidade para ninguém, é 1,8. Correto? Se eu errar alguma conta aí, me avisa também, que eu vou fazendo. Bom, agora a carga triangular, gente. A gente já viu, né? A carga triangular, ela é aplicada a 1/3 da distância a partir deste meu cateto aqui, desse meu cateto do meu triângulo, do cateto adjacente aqui, enfim, desse cateto oposto desse ângulo aqui. Essa dimensão aqui é 1/3 mais próxima à dimensão maior do triângulo. Então ele vai estar, se aqui tem 0,3, daqui até aqui vai ter uma distância de 0,1, 1/3, né? Como aqui tem 0,2, então daqui até aqui vão ser 0,3. E qual é essa quantidade? É a área do triângulo, né? Base vezes altura dividido por 2. Então, qual é a altura? É 9. Qual é a base? 0,3. Dividido por 2. Essa vai ser minha segunda força. E muito importante são as distâncias, né? Aqui tem o ponto A e o ponto B. Então, essa distância de aplicação daqui até o ponto A é 1. É 0,1, como a gente viu. E a distância do ponto A até esta carga aqui é o 0,2 mais esse 0,1. Então, é 0,3, daqui até aqui. Tá? Eu acho que até aqui não temos nenhuma novidade, tá tranquilo para todo mundo, né? Mas se quiserem, podem me interromper. 9 vezes 0,3, 2,7, dividido por 2, 1,35. Vamos apagar esse cara aqui e vamos botar a força direto. Força 2, 1,35. Eu vou fazer passo a passo porque é melhor. Então, a força 1, ela saiu da onde? Ela saiu do 9 vezes 0,2, que é igual a 1,8. O quê? Quilonewton, tá? Essa é a força 1. E a força 2? A força 2 é base vezes altura, 9 vezes 0,3, dividido por 2, 2,7 dividido por 2, 1,35 kN. Então, tá aqui. Eu tenho mania de fazer direto, vocês me chamem atenção com isso, porque aí, para fazer mais pausado, mais detalhado. Então, o objetivo do diagrama de corpo livre, o que que é? É simplificar o problema e resumir, fazer uma coletânea do que realmente interessa. O carregamento externo me interessa para cálculo de apoio, porque o apoio também é uma reação externa, tá? Então, o carregamento externo me interessa e onde ele está aplicado me interessa, porque ele provoca um momento. A partir do momento que eu fiz o diagrama de corpo livre, então, trazendo as forças, as reações e os braços de alavanca, eu começo a
efetivamente calcular. Ah, não identifiquei quais são minhas reações, né? Eu tenho reação no ponto B? Não. É uma viga engastada livre no outro extremo. Então não tem reações em B, ela está livre. Só que aqui em A, quantas reações eu tenho? É um engaste, um apoio do terceiro gênero, isso aí de terceira ordem, isso aí a gente conversou. Então, se é um apoio de terceira ordem, engraçado que eu pergunto e ninguém me responde, porque o negócio é meio retórico, assim, né? Mas... São três. Isso, valeu, obrigado. Então, são três. É uma reação vertical no ponto A, né? Uma reação horizontal no ponto A e um momento. E um momento no ponto A também, que eu vou colocar aqui, ó, um momento. Então, eu tenho três reações, né? E tenho três o quê? Equações de equilíbrio. Que a gente viu que no plano eu tenho três equações de equilíbrio. Quais são elas? Somatório em x é igual a zero, e somatório em y igual a zero, e somatório de momento em qualquer ponto tem que ser zero. Isso que garante o meu equilíbrio estático. Beleza. Então vamos lá, vamos usar isso para definir as minhas reações, que é o objetivo do exercício. Então, somatório de forças em x é igual a zero. Eu convenciono para a direita positivo. Com o passar do tempo, eu vou parar de colocar a setinha aqui embaixo, tá, pessoal? Vai ser para a direita positivo, é o eixo cartesiano, plano cartesiano tradicional. Para a direita positivo, para cima positivo, e o momento eu convenciono ele, uso essa convenção, anti-horário positivo e horário negativo. É isso que eu uso, tá? Então, somatório de força em x é igual a zero. Que força em x eu tenho nessa estrutura? Eu só tenho HA, a horizontal e A. Então, ela é zero. Não tem outra força para compensar. Ela é zero. Agora, somatório de forças em y. Quem é que eu tenho em y? Bom, em y já tem um pessoal a mais aí. Eu tenho o VA para cima, positivo, 1,8 para baixo, negativo, 1,35 para baixo, negativo. Isso tem que ser quanto? Tem que ser igual a zero. Então, VA menos 1,8 menos 1,35 dá menos 13,15. É igual a zero. Isolo o VA, passo o 13,15 para o outro lado, ele fica positivo. Então, o meu VA é mais 13,15. O que quer dizer ele ser mais 3,15? Alguém me responde, por favor? O que quer dizer ele ser positivo? Que tá Está no sentido certo? Que está no sentido certo, é isso aí. Então, é 13,15. Quer dizer que esse sentido que eu arbitrei no começo da história, botando para cima positivo, e minha reação sendo positiva, tá ok, tá certo. É isso aí. Então ela é realmente para cima. A unidade, ó, eu me esqueci da unidade aqui, não pode esquecer, tá? Não pode esquecer, a unidade é tão importante quanto o número é a unidade. Não esqueçam que a força ela é uma grandeza vetorial. Tá? Então, o que importa uma grandeza vetorial que a gente viu na última aula? É o valor, a magnitude dessa força, a unidade e a orientação, a direção e o sentido. Tudo é importante aqui, tá? Com 13,15 positivo, a minha orientação, meu sentido está certo. E aqui está a magnitude dessa força e aqui a unidade dela. Bom, faltou só. O que faltou? Faltou saber o momento em A, certo? Vou ver se eu consigo duplicar isso aqui, fazendo no ladinho. Faltou só o momento em A. Vamos trazer isso aqui para cá, a gente faz do lado para não perder as informações aqui. Então, vamos calcular o momento em A. Como que calcula o momento em A? Vou pegar o somatório de momento em qualquer ponto. Somatório de momento em qualquer ponto tem que ser igual a zero. Momento em relação ao eixo, ao Z. Então, eu vou fazer o próprio momento em A mesmo. Não tem problema. Eu tenho um momento aplicado no sentido anti-horário, positivo, que é o próprio MA, quem eu quero descobrir. Bom, essa carga de 1,8 provoca um momento na minha estrutura. Ela tem 1,8 com esse braço de alavanca, que é 0,1. Esse momento que ela provoca é horário ou é anti-horário? Meu ponto está aqui, meu braço está aqui, minha aplicação está aqui.
Então, essa carga, ela faz esse giro aqui, ó. Ó, ela tem a tendência de fazer este giro aqui, que é um sentido horário, então ele é negativo. E 1,35, mesma coisa, para o mesmo lado, menos 1,35, só que o braço aqui é 0,3. Isso tem que ser igual a zero. Essa que é a condição de equilíbrio. Então, o momento em A, a gente soma essas parcelas aí, se alguém tiver uma calculadora para ajudar aí, que aí já vai fazendo a conta para mim também, porque senão aí eu demoro mais. Se alguém quiser me ajudar aí, 1,8 vezes 0,1 mais 1,35 vezes 0,3. Quanto que dá esse troço? 0,585. 0,585. Beleza. 0,59 aqui. Qual é a unidade do momento, gente? Quilonewton vezes metro. Tá aí. Tá aí. É difícil? Pá, isso aqui é uma questão dada na prova, né? Não tem nem que se estressar. E isso aqui é uma coisa muito comum, dependendo da área de atuação de vocês, tá? Então é um troço simples, mas tem que ter atenção, principalmente na montagem do diagrama de corpo livre, tá? Agora, ficou alguma dúvida, pessoal, dessa primeira aqui? Se não quiserem falar por microfone, se sentir meio encabulado, eu acho que tem um chat, né? Porque esse aqui para mim também é novo. Mas eu acho que tem uma conversa nossa aqui, ó. Ver se estão... Tem um chat do lado da mãozinha, né? Isso mesmo, ó. Mandei um oi lá, vocês estão vendo. Isso, é aí mesmo. Se não quiserem falar no microfone, não gostar muito, pode mandar por ali, tá? Mas no microfone fica mais dinâmico, eu já estou escutando, já estou respondendo. Beleza. Ficou alguma dúvida aqui nesse primeiro exercício? Acho que é tranquilo, né? Pessoal, se eu tiver alguma dúvida, falem aí. Qual é a diferença aqui, ó? Qual é a diferença nesse segundo caso, tá? Qual é a diferença nesse segundo caso pro primeiro? Só a carga triangular, que ela está aplicada de baixo para cima, então cuidado. A resultante da carga triangular para baixo para cima vai continuar sendo 1/3 dessa distância, que é 0,9. Ah, o pessoal está gostando das figurinhas, não acredito nisso. O pessoal está curtindo as figurinhas no chat. Ó, se essa distância é 1/3, a distância da aplicação da resultante é 1/3 da base desse triângulo aqui, se é 0,9, essa distância aqui vai ser 0,3. É a mesma coisa, tá? Ó, aqui vai ter uma carga simplificada pontual no meio, sempre que for uniforme é no centro desse vão. Se aqui a gente tem 1,2, ela vai estar aplicada essa carga aqui, então, ó, em 0,6, mesma coisa, tá? Aqui a gente tem um engaste, então a gente tem uma força vertical, horizontal e um momento, é a mesma coisa, tá? Mesma coisa, mesma história. Eu sei que esses riscos meus aqui não ajudam muito, né? Mas o interessante é que vocês tenham o caderno de vocês aí, ou a anotação de vocês, como vocês estão acostumados na aula presencial, né? Aqui eu vou escrevendo do jeito que dá, mas aí vocês vão fazendo a cópia de vocês aí. Bom, o que falta aqui então a gente decidir? A gente tem as cargas externas, já viu como que simplifica elas, falta a gente definir, né? Quem é F1, quem é F2. Então, F1, ó, metro, posso me despreocupar com a unidade, porque tá tudo adequado, tudo certinho. Tá? Então, F1 é quem? É 3,33 vezes o comprimento que ela está atuando, que é... O que é esse 2,5 aqui? Nesse exemplo aqui, nesse 2,5 ficou meio perdido, eu acho. É da força da de baixo. Da força da... Ah, é verdade, tá certo, é essa força aqui, isso mesmo, obrigado. Então tá, 3,33 vezes 1,2. Se alguém já calcular, já me diz quanto é que deu a F1 aí. E a F2 vai ser isso mesmo, 2,5 vezes a base, né, do meu triângulo, que é 0,9, divididos por 2. Quem tiver essas informações aí, por gentileza, fique à vontade. F1 deu 3,996. 4, e né? F2... Tá. 4. E F2, 1,12. 1,12? Podem arredondar, gente. Esse arredondamento aí, principalmente para variação de o pessoal ficar meio inseguro de arredondar, não, arredonda mesmo.
Arredondando 3,99, vamos usar o 4, né? Vamos usar para o nosso benefício. Aí não vai dar uma diferença tão importante assim, tá? Podem ficar tranquilos quanto a isso. Bom, determinamos as forças, sabemos onde estão aplicadas as cargas, vamos montar nosso diagrama de corpo livre bem tranquilo. Ó, tem uma carga aplicada aqui, 4, e tem uma carga aplicada mais ou menos por aqui, de 1,12. Tá? Tenho minhas reações aqui é meu ponto A, e aqui é meu ponto B. Tenho minhas reações VA, que é a vertical em A horizontal em A, e o momento em A. Tá aqui meu diagrama. O que faltou? Faltaram as cotas. Qual é a distância dessas aplicações até o ponto A? Bom, aqui é metade do caminho. Se era 1,2, vai ser 0,6. E a outra carga está aplicada a uma distância 1,2 mais 0,3. 1,5. É isso. Não tem mistério, é tranquilo. Montamos diagrama de corpo livre, está tudo aí, carga externa está aí, reações está aí, as dimensões, os braços de alavanca estão aí, beleza, acabou. Agora a gente monta, a gente usa nossas equações de equilíbrio e resolve o problema. Somatório de força em x é igual a zero. Novamente, não tenho carga horizontal, então HA é igual a zero. Zero o quê? Quilonewton, newton? Ó, a gente está usando as unidades em quilonewton. Somatório de força em Y. Quem vai ser? O VA para cima positivo é igual a zero. Então, VA menos 4 menos 1,12. É isso? Ou está errado? Está errado. Menos 4 mais 1,12. Porque a outra está no outro sentido. Igual a zero. Então, VA é igual. Menos 4 mais 1,12. Quanto que dá? 2,88. Negativo. Passa para o outro lado. 88 kN. Que quer dizer? O que quer dizer ser positivo, que nem me falaram? Que o sentido arbitrado no começo tá ok, tá certo, é isso aí, tá? Bom, o que faltou aqui? Um momento, né? Para descobrir o momento em A. Somatório de momentos em relação a Z no ponto A é igual a zero. Então vamos lá, lembra da convenção? Anti-horário positivo, horário negativo. Vamos lá então. Eu tenho aqui o MA no sentido horário, porque eu já coloco ele arbitrado sempre positivo de propósito, né? Então é MA positivo. O 4 está provocando um giro horário no ponto A. Horário. É tranquilo para vocês perceberem isso, gente? Que essa carga está aplicando no sentido horário? Se não for, não tem problema. Podem parar a aula e a gente conversa melhor, tá? Eu já estou pressupondo que isso aqui vocês já tenham visto lá em mecânica é pré-requisito para essa disciplina, né? Então, na verdade, eu estou pressupondo que vocês já viram esses negócios aqui. Por isso que alguns detalhes eu não perco muito tempo. Mas se for dúvida de vocês, isso aqui faz parte da súmula, faz parte da ementa. Vocês têm direito de parar e perguntar, sem problema nenhum. Então, provoca uma rotação ao ponto A. Você poderia relembrar a gente de como a gente define o sentido? O sentido do momento? Isso. Claro. Pega aqui, ó. Vamos imaginar um ponto, o ponto A. Vamos imaginar a situação que a gente está trabalhando. Tá? E uma força aplicada a partir de uma distância desse ponto A. Ó, essa força aplicada a esse ponto, ela provoca como se estivesse girando esta barra aqui, ó. Eu estou empurrando ela para baixo, ó. Eu estou empurrando ela para baixo. Tá vendo isso? Se eu estou empurrando essa barra para baixo, concordo que estou fazendo um giro nela nesse sentido aqui. Agora, vamos supor que a carga é de baixo para cima. Vamos botar. Vamos até botar um slide aqui. Vamos supor, ó, tem o ponto A. Tá, vamos supor, a gente viu esse exemplo, a carga de cima para baixo. Então é como se eu estivesse empurrando a minha barra para baixo. Ó. Vai aplicando força, ela vai indo para baixo, ela vai girando, ó. Ela vai girando nesse sentido para lá. Agora, por exemplo,
esse ponto A, eu apliquei uma carga de baixo para cima, olha o que ela tende a fazer. Ela tende a se deslocar para cima. Ela tende a se deslocar para cima. Então, o giro está sendo para este lado aqui. Pensa aqui comigo, numa caneta. Agora, esquece aquela barra ali é essa caneta. Aqui está o ponto A, aqui está o engaste, aqui está segurando, está trancando a minha barra, tá? Apliquei uma carga em cima. Ó, tô aplicando a carga. Olha para onde está indo a minha barra. Olha o sentido da rotação dela, tá? Tá enxergando? Ó, ó. Esse é o sentido da rotação, tá? Agora eu só aplico de baixo para cima. Olha aqui para onde ela vai, ó o sentido. É o outro. Tá girando para cima. Entenderam? Ficou claro isso? Foi a Gisá que perguntou? Acho que foi, né? Foi eu. Obrigada. Tu entendeu? Ficou claro? Uhum, isso. Beleza, isso aí, Gisá. Para mesmo. Se deixar para mim só eu falo. Aí é ruim pra caramba. Bom, então se ficou claro isso, já fica mais fácil de enxergar, ó, que ali ó, no ponto A tem uma carga aplicando de cima para baixo. Então o sentido aqui na minha visão, o sentido vai ser horário. No momento que o sentido é horário, a minha convenção está aqui em cima, ó. O sentido horário é negativo. Então é menos a força multiplicada pelo braço de alavanca. Quem é? Quem é o braço de alavanca? 0,6. Agora aqui, ó, o que mudou do exemplo anterior para esse? O que mudou foi simplesmente o fato dessa carga estar de baixo para cima. E aí provoca um giro no outro sentido. Então tem que tomar cuidado. Aí o giro é positivo, está no sentido anti-horário. Então a força de 1,12 provoca um giro positivo com um braço de alavanca de 1,5. Ficou meio espremido, mas isso aqui tem que dar 0. Tá? Então o momento em A vai ser menos 4 vezes 0,6. Se alguém tiver à disposição aí, eu peço que me ajude. 0,72. 0,72 negativo desse lado aqui, né, gente? Então vai passar para o outro, porque esse é negativo, né? 0,72 é o total, né? Isso, é o total. Tá, já passaram para lá, então tá. 0,72 quilonewton vezes metro. O que quer dizer? Isso aqui é importante, por isso que eu bato nessa tecla. Posso ser até chato, me perdoem. Mas o que quer dizer ser positivo? Que esse sentido que eu arbitrei no começo da minha história, aqui no ponto A, de rotação, de momento no engaste, está certo. Esse conjunto de forças, tá? Ele resulta no momento no ponto A no sentido anti-horário, no sentido que eu convencionei como positivo. Quer dizer só isso. Quer dizer que ele está no sentido que eu arbitrei, que eu escolhi inicialmente o sentido certo. Tá? Se fosse negativo, eu vinha aqui nesse cara e mudava. Né? Pode até botar a resposta assim do lado. Ó. Se está positivo, pode colocar na resposta assim. Ó. Bom, está positivo. Me mostrem na resolução da lista, nas avaliações, a convenção de vocês, tá? Porque não tem como adivinhar se vocês estão acertando ou se estão errando, se não mostrar a convenção de vocês. Então, quando vocês forem fazer o somatório, eu parei de colocar, mas vocês se habituem a colocar que para a direita é positivo. Me mostrem de alguma forma qual é a referência de vocês. A referência é importantíssima. Tudo é questão de referência. Pode estar tudo errado se o sinal da tua carga, da tua força estiver a inversa. Pode estar tudo errado? Não, tá tudo errado. Tá? Foi isso que aconteceu, não sei se vocês se lembram daquilo que aconteceu no Rio de Janeiro, que ano foi? Eu acho que em 2015, por aí, que caiu a ciclovia. Aquela ciclovia que fizeram lá numa pedra, numa rocha, assim, na volta da rocha. Caiu a ciclovia. Por quê? Porque em engenharia civil, a gente, claro, nossos prédios não saem andando por aí, eles estão todos parados no lugarzinho deles, sujeitos a um campo gravitacional, uma gravidade que empurra meus prédios, tudo que está na terra para o chão. A gravidade é nesse sentido. Então, geralmente, a gente admite como carregamento nas estruturas civis a força aplicada de cima para baixo, que é a gravidade. Só que ali, naquela ciclovia, tem um mar por baixo, e quando o mar batia na pedra, ele subia. E quando o mar subia, ele provocava uma força de baixo para cima, que não foi prevista em projeto. Só preveram força de cima para baixo.
Quando a força veio de baixo para cima por causa da correnteza, por causa do mar, derrubou a ciclovia porque não tinha, ninguém previu a força de baixo para cima. Então a direção, o sentido da força influencia demais, né? Se alguém tivesse pensado nisso, não tinha caído o negócio. E aí é muita grana envolvida para arrumar, né? E fora a tragédia, poderia, não sei, não me lembro na época se teve alguma vítima, mas poderia ter. Então, a força é importante na prova, para mim, que sou engenheiro civil, nossa, é importante demais. Me mostrem a referência de vocês, tá? Beleza. Dito isso, vamos fazer um negócio um pouquinho mais complicado aqui. É muito complicado? Não, exige um pouquinho mais de atenção, tá? Porque a gente vai trabalhar com barra inclinada. Aí a minha resultante aqui, gente, olha só, eu tenho uma carga uniforme, mesma coisa, carga uniforme, eu posso simplificar ela. Só deixa eu ver aqui nas atividades do grupo, que eu acho que tem alguém pedindo para entrar. Ah, não, não era ninguém pedindo para entrar, era o Wilson rindo só. Tudo bem, faz parte também. Ah, alguém? Só tem como aumentar um pouco o desenho pra conseguir enxergar as forças Tem, e os apoios. tem sim, vamos lá, vê se ficou bom agora. Ficou bom? Me Ficou, pediram, ficou. me pediram o Obrigada. link. Me pediram o link. Ah, Arthur, me desculpa. O Arthur pediu o link da equipe pelo chat. O Arthur tá aqui na reunião com a gente? Sim, senhor, eu tô aqui. É que aquele link que tava no PowerPoint ele não funciona para entrar na equipe. Tipo, eu consegui acessar pelo link que tu mandou no e-mail. Mas aí eu acesso só essa chamada, eu não acesso a turma, entre aspas, a equipe, entendeu? Entendi, Arthur. Deixa eu anotar aqui então, que aí no final da aula eu reparo isso e vou colocar lá no Moodle. Eu Vou tô com o mesmo colocar lá no problema, né? Moodle. Oi, pode falar aí. Não, eu tô com o mesmo problema também. Tá, gente. Então, assim, ó, eu vou colocar no Moodle o link do grupo aqui da equipe, tá? Engraçado que alguns conseguiram entrar, mas eu vou revisar isso e vou colocar o link da equipe. Se vocês continuarem com esse problema, me comuniquem por e-mail, pode ser? Pode ser, tranquilo. É que se tu entra pelo link só da chamada, tipo, eu não tenho nem acesso ao chat. Se eu quiser ver alguma coisa, eu não consigo ver. Eu só consigo falar no microfone, por exemplo. Pra mim é de boa, mas tem algumas Entendi. coisas que não te permite se tu não é membro da equipe. Ah, entendi. Tá prejudicando vocês em alguma coisa agora? Senão eu paro aqui e coloco lá o link certinho. Ou pode seguir assim e para a próxima a gente resolve isso. Não, pra mim tá de boa. Pra mim tá tranquilo também. Então tá, gente. Eu coloquei aqui para me lembrar, já vou arrumar isso depois da aula hoje. Caso dê algum problema, me contatem, tá? Por e-mail ali para a gente resolver isso antes da próxima aula, tá? Então tá. Show. Bom, agora ficou bem grande aqui, agora dá para ver, né? Olha só, mesma coisa segue valendo, tá? Não é porque a carga é horizontal, porque a barra é diagonal que vai mudar. Se a carga é uniforme, a resultante vai ser ali no meio do vão uma carga aplicada, uma carga pontual, que vai ser a base vezes a altura desse retângulo, tá? Só que aqui o que que muda? É que a gente não tem o valor ainda, né? Nós não temos o valor da hipotenusa, por exemplo, que é a distância dessa barra aqui, ó, que é o comprimento dessa barra, a gente ainda não tem, não foi nos dada. Se imaginar isso aqui como um triângulo, se imaginar isso aqui como um triângulo retângulo, eu tenho este cateto aqui vale 2, né? Esse cateto aqui vale 6, certo? Eu só não tenho a hipotenusa do meu triângulo, que é justamente a dimensão dessa barra. Então aqui a gente vai ter que trabalhar aí com a trigonometria básica do triângulo retângulo, tá? Espero que não seja problema para ninguém. E no outro lado? Lá no outro lado é a mesma coisa, é uma carga triangular. Eu sei que ela está a 1/3, né? A 1/3 da distância aplicada. Deixa eu só mudar a inclinação para ficar direitinho. Ela está mais ou menos, ela está a 1/3 aqui, que é mais ou menos por aqui, uma força aplicada. Mesma coisa aqui, ó. Eu não tenho a hipotenusa, então eu vou ter que calcular, tá? E como que eu calculo isso? Bom, primeira coisa, vamos continuar trocando essa ideia aqui na barra
diagonal. Quando eu tenho, vocês percebem que eu vou trabalhar com eixo de referência convencional. Convencional, não vou mexer no meu eixo de referência, ele vai ser assim, tá? Então vocês percebem que essa carga, ela está inclinada em relação ao meu eixo de referência? O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que decompor ela em duas cargas, em duas parcelas. Uma vertical e a outra horizontal. Tá? Então, além de trabalhar com a trigonometria, aqui eu vou colocar, por exemplo, vou chamar isso aqui, deixa eu só nomear as pessoas aqui, as cargas. Essa aqui eu vou chamar de F1, a força 1, e essa aqui a força 2, tá? No momento que eu estou decompondo a força 2 no eixo Y, eu vou chamar esse cara aqui de F2Y. Muito criativo da minha parte, né? No momento que eu estou jogando F2, quero saber a componente dele na direção horizontal, eu vou chamar de F2X. E aqui? Bom, mesma coisa. Eu vou ter um ângulo, vou ter o meu eixo horizontal, vou ter meu eixo vertical. Eu vou decompor essa força 1 em X. Então, eu vou ter o F1x e vou decompor essa força 1 em y. Então, eu vou ter F1y. Então, aqui, vou precisar um pouco mais de calma para determinar as minhas forças, porque elas vão ter componentes verticais. A partir do momento, tá, que eu conseguir determinar as minhas forças com as parcelas verticais e horizontais, não me preocupo mais com nada, porque elas são suficientes, nesse momento aqui de cálculo de reação de apoio, determinar a magnitude das forças, as componentes das forças, é suficiente para eu determinar as reações dos apoios, tá? Então é só isso que a gente precisa. Só que, claro, que para conseguir isso a gente tem uma série de passos que a gente vai ter que fazer. Então, deixa eu abrir um novo slide aqui e vou puxar só essa minha estrutura. E vamos com calma aqui, não tem pressa mesmo. Vamos trabalhando. Primeira coisa, gente, que a gente tem que fazer quando a gente tem esse tipo de problema, esse tipo de situação. Primeira coisa. Vou botar aqui até como se fosse um passo a passo. Primeira coisa. Conhecer os ângulos que me interessam. Se eu aproximei esse cara como um triângulo retângulo, tá? E eu quero determinar quanto vale a hipotenusa, eu vou ter que determinar um ângulo interno aqui, ali no triângulo retângulo, para saber quem é o cateto oposto e quem é o cateto adjacente. Eu posso pegar esse cara aqui? Posso. Posso pegar esse cara aqui? Posso, fica à vontade. Tá? Qualquer ângulo interno vai me dizer quem é a hipotenusa. Tá? Então porque não sei, por costume ou porque eu gosto, eu vou pegar este aqui, ó. Espera aí que travou. Eu vou pegar esse ângulo aqui, ó. Eu vou determinar quem é este ângulo, tá? E do outro lado? Do outro lado é a mesma coisa. Eu imagino que isso aqui é um triângulo retângulo, eu vou precisar dos ângulos internos para saber quem é quanto vale a hipotenusa em relação ao cateto adjacente, aquela mesma história de sempre. Eu vou escolher determinar esse ângulo aqui, ó. Tá? Eu não vou chamar os dois de... Não vou chamar os dois de θ, né? Porque eles são diferentes. Tá meio travado hoje o meu... Tá bem travado. Eu vou chamar esse aqui de alfa e esse aqui de θ, tá? Então tá, a primeira coisa, gente, é isso, ó. Determinar o ângulo. Tá? Quem é o alfa? Bom, tangente do alfa é igual ao cateto oposto por cateto adjacente. Cateto oposto é essa dimensão aqui, que vale 6. Cateto adjacente é o 3. Então, tangente do alfa é 2. Alfa é igual a arco tangente de 2. Quanto que vale o alfa? Se alguém fizer aí, me ajuda. Vou montando aqui o θ. 63,43 graus. Show. Vou montando o θ agora aqui, então. Tangente do θ, mesma coisa, ó. Cateto oposto ao ângulo, que é o 6. Só que o adjacente agora vale 2. Quanto que vale esse θ aí? Alguém fez?
Arco tangente de 3. 71,56. Perfeito. Perfeito, gente. Então tá, a primeira coisa a gente já fez, que é determinar os ângulos. Agora, qual é a segunda coisa? A segunda coisa, essa distância aqui, ó. Agora a gente pode determinar a hipotenusa, a gente consegue determinar essa distância em que as cargas estão aplicadas. Por quê? Porque a gente sabe quanto vale. O ângulo, a gente fica fácil de determinar a hipotenusa. Tá? Então eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui embaixo. Vocês vão se organizando no caderno de vocês aí de uma maneira melhor que eu, por favor. Segunda coisa. Comprimento das barras. Então tá, essa barra aqui eu vou chamar ela de AB, né? Então, qual é o comprimento AB? O que é hipotenusa? A hipotenusa ao quadrado é igual à soma a soma do quadrado dos catetos. Então, a hipotenusa vai ser a raiz de um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Então, aqui a gente já determina o comprimento de AB. Podem fazer aí e me passar, por favor. E de CD, mesma história. Um cateto vale 2 e o outro cateto vale 6. Tá? Então, aqui eu consigo o comprimento das barras. Alguém tem aí? Me abandonaram? Dessa barra aí é 6,70. Arredondando 6,70. Dessa AB? É, dá 6,708. Não sei se tu quer arredondar para 71 ou para 70. 71, então. Só para ser chato. Mas pode ser 70, não tem problema. Metros. E da barra CD, alguém fez? Não? 6,32. Beleza, obrigado, viu? Então tá, se a gente tem. Por que a gente está querendo determinar o comprimento das barras? Porque a gente quer simplificar a carga distribuída. E para saber a carga distribuída, eu tenho que saber o comprimento, o comprimento em que ela está aplicada. Beleza. Então tá, a gente sabe isso, agora a gente consegue simplificar as cargas. Então qual é a terceira coisa? Eu vou pegar esse cara aqui, ó, que já está prontinho. Tá? Vai ficar pequenininho, mas o outro lá está maior. Qual é a terceiro passo? Forças. Determinar as forças. Então tá, quem vai ser F1? F1 vai ser vai ser a área do triângulo. F1 é igual à base do triângulo, aí que funciona. Ó. Quanto que vale o AB mesmo? 6,71. Então, a base do meu triângulo vale 6,71. Metros. Como aqui também tem metros, não vou me preocupar com a unidade, mas a unidade é importante demais. Você não pode errar a unidade. A unidade é muito importante. Eu vou colocar só no final, porque eu estou trabalhando só com quilonewton e metro, não preciso de conversão, como eu já disse. Tá? Então, 6,71 é a base. Qual é a altura? A altura está dada aqui, ó, é 50. Como é um triângulo, é a base vezes a altura dividido por 2. Então, aqui eu vou ter a força 1. Tá? E a força 2? A força 2 vai ser um retângulo, base vezes altura. Essa base aqui vale 6,32, que me disseram aí, se não me enganaram. 6,32. E a altura, tá meio arriscado o negócio, mas tá aqui, ó, 40 kN por metro, vezes 40. Então tá. Aqui a gente já determina a força 1 e a força 2, gente. Bem tranquilo. Se alguém puder me falar. A 2 é 252,8. E a outra é 167,7. 167,7. Isso. Tá, quilonewton, né? Quilonewton. Isso. Então tá. Determinamos as forças. Quais forças? As forças diagonais, as forças inclinadas. A gente precisa saber quem são as forças,
componentes das forças. A gente precisa saber em x e em y. Por quê? Porque as minhas reações estão nesse sentido, ó. Vertical, porque meu eixo, minha referência, eu estabeleci lá no começo, ó. Eu estabeleci lá no começo a minha referência. Então, aqui vai ter uma vertical, um apoio do primeiro gênero. Aqui também vai ter uma vertical, um apoio do primeiro gênero. E aqui vai ter uma horizontal em E. Já está até aqui as reações para vocês, ó. Horizontal em E. Tá? Porque também é do primeiro gênero e a reação é sempre perpendicular à base do apoio. Tá? Então, nós temos 3 reações com esse eixo de referência aqui, ó. Então, eu não posso trabalhar com a carga inclinada, tem que decompor ela. A gente já conversou sobre isso. Beleza. Aqui vocês vão precisar saber um estudo de ângulos, os ângulos equivalentes, ó. Os ângulos equivalentes. Bom, se aqui é θ, é a mesma coisa que eu dizer que, por exemplo, aqui é θ, não é? Se aqui é θ, esse ângulo contrário a ele também é θ. Esse aqui é o complementar de θ, então aqui em cima também é θ. Então, quem vai ser F1Y? Esse aqui é o quarto passo, decompor. Algum problema com os ângulos aí? Isso aqui é aquele estudo dos ângulos, de ver direitinho quais são os ângulos equivalentes, né? Não tem muito mistério, por isso que eu faço meio rápido. Tá travado isso aqui, tio. Eu acho que o Teams está travando o meu PowerPoint, mas vamos lá. Bom, o ângulo está aqui. Então, F1Y vai ser quem? Vai ser F1, o ângulo está aqui, cosseno deste... Ah, mudei o nome. Antes esse aqui é o alfa, este aqui é o alfa e este aqui é o θ. Tá. Cosseno do alfa. O F1 eu conheço. 167,7. E o cosseno de alfa? Esse é o cosseno do ângulo alfa, que era 63,43. Ou se eu não quiser fazer assim, quem é o cosseno? É cateto adjacente sobre hipotenusa. Cateto adjacente é 6, hipotenusa... Hipotenusa tá... Bom, a hipotenusa tá aqui, ó. Hipotenusa é o AB, 6,71. Poderia ser outro caminho, tá? Então, cosseno de 63,43 vezes a minha força 1, 167,7. Beleza. E a minha força 1 em x. Bom, esse aqui é cosseno, do outro lado vai ser o seno. Seno do alfa. Alfa, alfa, alfa. 167,7 kN vezes seno do alfa. Interessante que vocês vão fazendo comigo aí, né, também, porque senão deve ficar até monótono para vocês, deve ficar até chato. Mas se vocês fizerem junto, acho que fica mais legal. Vamos ver o outro lado agora. Aqui a gente tem o θ. Bom, mesmo estudo de sinais, tá? Mesmo estudo de sinais. De sinais não, mesmo estudo de ângulo. O ângulo equivalente vai estar aqui, ó. Esse aqui vai ser o θ. Então, F2y é igual a F2 cosseno de θ. F2x é igual a F2 seno de θ. Quem é o F2? 252,8, 252,8 cosseno de θ, que é 71,56. Se eu estiver errando algum número aí, me fiscalizem. Vezes o seno de 71,56. E aí, agora é só calcular, só jogar na calculadora aí e me dizer quanto que vale cada componente das forças. Podem arredondar sem problema. O F1Y dá 75, arredondando, mas dá quase exatamente 75. Tá ótimo. O segundo dá 150. O F1x, 150? E os outros eu não fiz ainda. Tá. Já vou preparando aqui o
o gran finale. Mas aí eu O tiro de F2. vocês da... Hã? O próximo, o F2Y, volta ele esse Aqui? é o próximo da 80, arredondando. 80? Show. Isso mesmo, vamos facilitar nossa vida, vamos arredondar. E o próximo? Vai dar, deixa eu- 240. Show, valeu. Obrigado pela participação de vocês, estou gostando disso. Tá. Então tá, gente, e agora? Bom, e agora meu diagrama de corpo livre está pronto, porque eu determinei as forças externas todas, de acordo com o meu sistema de referência. Então meu diagrama está pronto. Quem é meu diagrama? As reações. As reações. Essa carga está aplicada a 1/3 da parte maior, que é o F1, mas ele já vai deixar de me interessar já já. Quem vai me interessar aqui é simplesmente as verticais, as componentes verticais e horizontais. Se a carga é assim, vai ter uma componente vertical nesse ponto aqui e uma componente horizontal nesse ponto aqui, com essa direção. Por que com essa direção? Porque eu gosto dessa direção? Não, porque minha carga uniforme ela está nesse sentido. Então, isso aqui é aquela soma de vetores que a gente conversou, é a regra do paralelogramo, né? Eu preciso ter uma na horizontal para cá, uma na vertical para cá, para conseguir ter essa resultante. É daí que saiu a direção. Beleza. Isso aqui a gente determinou. É o F1, F1Y, é 75, F1X 150. Tá aqui, ó. 75 kN, 150. Beleza. E agora, aquela carga que ficaria uma resultante aqui, vou colocar uma vertical, faz de conta que é horizontal, tá? Porque não tem essa precisão. Quanto que vale esses caras aqui do outro lado, F2? 80 e 240. Então é 80 e 240. Beleza. Tá pronto o meu diagrama de corpo livre. Tá? Agora eu vou replicar esse troço aqui bastante, para a gente fazer um de cada equação de equilíbrio em um slide. Eu até posso passar para vocês esse riscado depois, mas eu acho que vocês não vão se achar, vai ser até pior, porque eu tenho consciência que meus riscos aqui não são os melhores. Mas se quiserem, eu sempre guardo. Até da primeira aula eu tenho, inclusive. Se vocês acharem que pode ser útil, eu posso mandar. Somatório de forças em X. O que eu tenho em X? Tenho 150 para a direita, ó, convenção. 150 positivo. O que mais que eu tenho em X? Menos 240. E tem um cara lá em cima que é a horizontal do E, no sentido contrário da minha convenção positiva. Então é menos. 150 com menos 240, menos 90. Passa para o outro lado, mais 90. Menos HE é igual a 90. Ó, troco o sinal do HE. HE é igual a menos 90. O que quer dizer isso? Que o sentido que eu arbitrei no começo da história está errado. Está errado. Tem que ser menos 90. Se é menos 90, aí vocês botam assim na prova. Ó. Se vocês calcularam menos 90, me mostraram a referência de vocês, como vocês podem colocar na prova? Para mim já está ótimo. Ó, menos 90 é para lá. Tá? Eu já vou entender que vocês arbitraram no começo para a esquerda, mas porque como o sinal deu negativo, vocês entenderam que a adoção que vocês tiveram no começo da resolução está errada. Ela não está no sentido certo. Esse menos indica isso e eu preciso saber que vocês sabem isso. Tá? Beleza, já achamos a primeira reação. Faltam duas. Concordam comigo que se eu fizer... já vou substituir esse cara aqui então. Ó. Esse HE... Já vou substituir esse cara aqui. Já vou substituir assim, ó. Vou colocar 90. Tá? Como outra maneira que vocês podem me responder na prova, assim, que eu não acho ruim. Acho até muito boa. Pode fazer isso aqui, ó. Tá aqui minha estrutura, minha reação. Ó, Matheus, isso aqui é um diagrama final só de reações. Que é o que eu pedi, né? Eu pedi as reações. Então, pode fazer um diagrama e me mostrar só o valor das reações e aqui já colocar tanto o valor quanto o sentido, tá? É uma outra opção.
Se quiserem chegar no final e só mostrar que inverteu o sentido, eu não fico triste. Eu só quero saber de alguma... Podem desenhar, podem pintar, podem fazer o que quiser. Eu só quero entender o que vocês estão fazendo, tá? Isso aqui é de suma importância. Beleza. Concordam? Então tá, usei a primeira equação de equilíbrio, somatória de forças em X. Vou usar a segunda equação. Poderia ser somatória de força em Y. Mas vocês concordam comigo que se eu usar somatória de força em Y neste momento, eu vou ter duas incógnitas, a reação em A e a reação em D? E com duas incógnitas e uma equação, eu não saio do lugar. Eu não consigo calcular. Então, o somatório de força em Y, nesse momento, para mim, não é interessante. Eu vou usar, então, minha terceira equação de equilíbrio, que é o somatório de momentos em relação a Z. Aí escolhe um ponto. Eu vou sempre no ponto A aqui. Eu não sou muito criativo. Igual a zero. Quero saber a convenção de vocês. E aí começa a trazer os momentos que aparecem. Ó, em relação ao ponto A, VA provoca carga, provoca momento? Não, porque está no mesmo ponto. A aplicação da carga está no ponto A, não tem braço de alavanca. Então, não gera momento. Agora, esse 75 gera momento? Gera. E qual é o braço? Bom, esse daqui aqui tem 13. Aqui eu sei que é 1/3, aqui vai ser 2. Né? Aqui vai ser 2. Então, 75, neste sentido aqui, ó, 75 está tentando gerar a minha barra para lá, para cá, tá? Então, se é para cá é negativo, menos 75 vezes 2. Uma coisa que eu vou dizer para vocês, um segredo até. Mateus, eu poderia pegar só a resultante, e considerar esse braço de alavanca aqui? Poderia. Não tem problema nenhum. Pode fazer isso, tá? Mas, como eu usei decomposição, como eu dividi essa minha resultante numa vertical e numa horizontal, eu vou trabalhar assim porque eu prefiro. Acho que as coisas ficam mais fáceis, tá? E eu sei que essa altura aqui da aplicação da carga horizontal, ela vai ter uma altura o quê? Bom, se o total é 6 e ela está aplicada a 1/3 desse ponto, aqui vai ser 2 também. Então, é menos 150 vezes 2. Tá? Essas duas cargas já estão consideradas. Ah, mas aqui... Bom, mas aqui, ó... Vamos entender um negócio. Aqui é 2. Aqui é 4. Foi um erro, ó. Ninguém me corrigiu também. Aqui é 4. Tá? Porque ela está aplicada aqui. E daqui até o ponto A, eu tenho uma distância 4 metros. O 2 está aqui, ó. O 2 está aqui. E aqui está 4. Então, são 4 metros. Menos 150 vezes 4 é menos. Está nesse sentido. Menos. Menos 35 vezes 2. Certo. Agora, o 108... tem um momento aplicado aqui, ó. Já tem um momento direto, né, gente? Como eu tenho um momento aplicado diretamente, eu não preciso de braço de alavanca para calcular o momento. O momento já está dado. O momento é 180 no sentido horário. Então, eu coloco diretaço aqui, menos 180. O momento já está dado, já está explícito. É um momento aplicado, não tem braço de alavanca. Tá? O que mais que eu tenho de carga? Ó, tem um 90. Eu tenho um 90 promovendo o giro dessa estrutura nesse sentido aqui, ó. Como se o 90 estivesse puxando a minha estrutura, ó, nesse sentido aqui. Então, é 90 nesse sentido que é negativo. E qual é o braço de alavanca? É a distância da aplicação da carga até o A. Olha aqui, é tudo isso aqui, ó. É a distância até o A. Aplicação da carga vezes 9. Que é a distância total. Por que é a distância total? Porque eu pego a distância perpendicular à carga. Lembra que o momento é gerado por uma força perpendicular ao braço de alavanca. Então, por isso que eu pego 9. Tá? Beleza, até aqui já foi. Quem é que falta? Falta considerar esse 80. 80 que também provoca um giro negativo. Qual é a distância do 80? 3 mais 5, 8 até aqui. Como aqui está na metade, é 9. Menos 80 vezes 9. Quem é que falta? O 240. Olha, percebe. O 240 agora... Lembra que a gente falou na aula passada do princípio de transmissibilidade?
Ó, ele pode ser considerado aqui, ó. Não está errado. O braço de alavanca é dali até aqui, ó. Bom, qual é a distância? Qual é a altura, então? Qual é a distância para a perpendicular à aplicação da carga até o ponto A? É justamente isso aqui. E alguém falou 3 aí, tá certíssimo. 3. 240 vezes 3. Negativo ou positivo? Percebe? Se essa carga está aqui, ela está tendendo a girar no sentido anti-horário. No sentido anti-horário, é positivo. Alguma dúvida aí? Ou tá... Se alguém tiver com alguma dúvida, para, gente, não tem problema. Tem até a opção da mãozinha aqui, ó. Se alguém quiser falar aí e não quiser interromper, aperta na mãozinha que eu olho que... Vocês viram que tem uma mãozinha do lado do chat aqui? É só levantar a mão aí que eu paro e vocês podem falar. Bom, quem é que falta? Ainda falta o VD, que é quem eu vou descobrir com essa equação toda, né? O VD está promovendo um giro, olha aqui a distância dele, é do ponto A até o ponto D. Está promovendo um giro no sentido anti-horário, positivo. Mais VD, qual é o braço de alavanca? É o total desse comprimento aqui. 9. É 9 ou é 10 aqui? É 3, 5, 8, é 10. VD vezes 10. O que a gente faz? Isso aqui tem que ser quanto? Igual a zero. O que a gente faz agora? Joga tudo isso aqui na calculadora e me diz quanto é que dá. Joga tudo isso daqui, pode ser com esses sinais, ou só me dizem a resposta como é que ficou, se ficou positivo ou negativo. E medir quanto é que vale o VD. Agora aqui é só a conta. Não tem muito mistério. Podem fazer aí sem pressa, tomando uma olhada na boca também. Tá. Percebo, cuidado com os sinais, tem sinal positivo, tem sinal negativo. Se vocês não entenderam esses sinais aqui, me avisem. Tá? É importante que vocês entendam. Passa tudo para lá, divide por 10 e já sai o resultado do VD. 174. 174, positivo ou negativo? Positivo. Positivo, então o sentido da nossa carga está certo. Ó, VD 174 para cima, positivo. Show de bola. Então tá, nós já temos o HE, nós já temos o VD. Falta o VA e a gente tem uma... Ó, já vou transformar aqui também, ó. E a gente ainda tem uma equação de equilíbrio possível. Então, onde era o VD? Para cima. O HE, a gente tinha feito o lado contrário. O HE é 90 para cá. O VD é positivo para cima, 174. Tá? Agora falta o VA. Então a gente pode usar somatório das forças em Y igual a zero, que é a nossa última equação de equilíbrio. Vamos lá, o que a gente tem de força vertical aí? Começando pelo VA, o próprio VA, positivo. Vamos subindo. Ó, 75 negativo. Ó, o que mais que a gente tem aqui? O HE é horizontal, não entra no somatório de força em Y. Ó, tem 80 para baixo, menos 80. O que mais? Ó, tem o VD para cima, mais 174. Isso aqui tem que ser quanto? Igual a zero, é equação de equilíbrio. Então, VA, 75 menos 80, menos 155, mais 174, dá mais 19. Passa para o outro lado, menos 19. Ó, como é que se coloca para eu ver que vocês entenderam? Que menos 19 está querendo me dizer que o sentido que eu adotei para o meu VA no começo da minha história aqui, do meu cálculo, está equivocado. Está equivocado. O VA, na verdade, é para baixo. Tá? Então, como é que eu posso dar essa resposta, como eu tinha dito para vocês? Posso dar da seguinte maneira. Eu vou pegar, vou desenhar aqui, sem muito cuidado com dimensões, não é o que me importa. Eu quero saber as reações, foi isso que eu pedi. Ó, 90 na horizontal, aqui 174 para cima, e a unidade, né? Por favor, a unidade também. Porque é módulo, o número vale tanto, é tão importante quanto a unidade e a orientação. E esse aqui, ó, coloquei para o lado errado, porque ele deu negativo. Então é 19 kN. Se eu vejo um negócio assim na prova, pô, isso aqui eu dou certo e dou uma estrelinha ainda. Porque tá perfeito.
Eu consegui entender muito bem o que vocês tentaram me dizer, tá? Gente, essa primeira parte da aula é só coisa que a gente já viu. A gente está só praticando, porque é importante pra caramba praticar. Eu poderia começar a aula tocando matéria, entendeu? Só que eu acho que é importante a gente parar, praticar e vocês fazerem a conta aí, estar preso de uma certa maneira comigo, porque a gente está vindo junto, está praticando, está exercitando, está aprendendo, está conectando as pontes neurais. Isso é importante pra caramba, tá? Feito isso, a gente segue a nossa vida e vamos falar de umas coisas novas também, né? Porque vocês estão loucos por umas novidades que eu sei. O que eu tenho de novo para dizer para vocês? Talvez não seja novo para alguns, talvez para alguns seja. A gente vai falar agora de estaticidade das estruturas. Aí vem aquela situação: estaticidade, a estrutura é hipostática, estática ou hiperestática. Qual é a diferença disso? O que acontece? Bom, a gente vai fazer uma reflexão aí, uma revisão de que é isso, tá? Primeiro, para determinar o grau de estaticidade, a gente faz o quê? A gente leva em consideração o número de incógnitas do problema estático, ou seja, o número de reações, tá? Também leva em consideração as equações de equilíbrio. As equações de equilíbrio, aquelas que a gente conhece. Por que isso? Porque determinar reações de apoio nada mais é do que um sistema. É um sistema de equações, né? Se o nosso número de reações for maior que o número de equações, nós temos um sistema indeterminado, porque a gente tem mais incógnitas do que a gente tem equações. Então, é puramente sistemas. O que a gente considera, então? O número de reações e o número de equações. Mas aí tem um detalhe aqui importante. Além do número de equações, tá? A gente ganha equações adicionais quando a gente tem uma coisinha na nossa estrutura chamado articulação interna, rótula. Rótula. Eu só vou mostrar para vocês o que é uma rótula, para quem não conhece. Tá? Ó, no meio da barra tem uma rótula. No meio da barra tem uma rótula. Então, isso aqui me dá uma equação a mais de equilíbrio. Por quê? Porque além do equilíbrio externo, agora eu passo a considerar o equilíbrio interno da estrutura. E isso aqui é uma rótula interna, ela está entre os meus elementos de barra. Mas a gente vai vendo isso com calma. Eu só quero dizer nesse primeiro momento que além do número de equações que a gente está acostumado, a gente pode ganhar equações adicionais. Então, daqui a pouco a gente vê um problema que tem 4 reações. E a gente pensa, nossa, eu só sei 3 equações. Mas aí dá uma olhadinha se não tem uma rótula no meio. Porque se tiver uma rótula, tu ganha uma equação a mais. Essa que é a ideia inicial. Beleza. Mas então vamos conversar. O que acontece? Quando isso aqui é maior, nós temos um caso. Quando o número de reações é menor, nós temos outro caso. E quando o número de reações é igual, nós temos outro caso. Então a gente vai estudar isso. Primeira coisa, quando o número de incógnitas, o número de reações é menor que o número de equações, nós temos uma estrutura hipostática, ou também conhecido como mecanismo. O que quer dizer isso? Que os nossos apoios, o nosso número de incógnitas, não são suficientes para estabelecer o equilíbrio estático da minha estrutura. Tá? Então, a minha estrutura ela pode ter um movimento, ela pode ter um mecanismo, se tiver uma força externa, porque ela desequilibra ela. Os apoios não são suficientes. Então, por exemplo, olha aqui, um apoio do primeiro gênero, um rolete, como a gente tinha conversado, ele só tem reação para cima, não é? E se eu coloco uma carga externa aqui no lado, eu mexo com esse cara. Ele vai andar em cima das rodinhas. Ele vai transladar, enquanto eu estiver aplicando carga, ele vai andar. Tá equilibrado? Não. Ele tem um mecanismo, ele ganha um mecanismo. Ele está instável, tá? Então essa é a ideia geral. Como que a gente pode imaginar isso? É muito usada essa questão aqui, ó. Finge que isso aqui é uma superfície circular e vocês têm uma bolinha aqui em cima da superfície circular. E ela está em repouso. Qualquer toquezinho nela, mínimo que seja, qualquer forcinha externa que vocês aplicarem nessa bolinha, ela vai rodar, ela vai girar e vai desestabilizar na hora, porque é um sistema instável, tá? Então é um sistema hipostático. Isso aqui nos interessa? Para minha área, para engenharia civil, não quero que o prédio saia andando, né? Então, hipostático não me interessa.
Agora, para uma área de mecânica, pode ser que interesse, né? É um mecanismo, né? Mas, beleza. A ideia é essa. Uma estrutura hipostática, ela não está equilibrada estaticamente. Vem pergunta? Ou só ajustar o microfone aí? Vamos lá. E o que é uma estrutura isostática? É quando ela está em equilíbrio. E é o que nos interessa aqui nessa disciplina. Estrutura isostática. Porque o número de incógnitas é igual ao número de equações. A gente consegue calcular. A gente consegue calcular e mais. A gente consegue garantir o equilíbrio da estrutura. Por isso, o interessante aqui, vamos sair um pouco da teoria, assim, o interessante aqui não é porque ter essa resposta assim, ó, eu consigo calcular. Eu consigo calcular, mas não é essa a resposta que eu quero. Eu quero que vocês entendam que, dependendo do número de reações, se ela for igual, eu consigo manter a minha estrutura parada, estática, tá? Estaticamente determinada. Por que determinada? Porque o número de equações é o mesmo número de incógnitas, é o sistema matemático. Só que aqui tem um detalhe, gente. Tem um detalhe muito importante que eu quero chamar a atenção de vocês. E eu acho que isso está no próximo slide. Tá. Vamos pensar só nisso primeiro. Só no número de incógnitas com o número de equações de equilíbrio. Então, ó, eu tenho uma incógnita aqui. Vou ser original, vou chamar esse ponto de A e esse ponto de B. Então, eu tenho HA, um VA e um VB. Tá? Então, qualquer conjunto de aplicação de carga que eu tenha nessa treliça pode ser carga... Primeiro que já saí metendo um erro, né? Na teoria básica de treliça, não pode ter carga aplicada na barra, só nos nós. Então, eu posso ter uma carga aqui, uma carga diagonal aqui, posso ter uma carga aqui. Não interessa a composição que eu tenho de cargas. Interessa que os meus apoios eles estão impedindo translações tanto em Y quanto em X. Ok. Matheus, não está impedindo rotação. Não tem rotação em treliça. Treliça só tem carga axial. Mas isso aí é uma outra conversa depois. Beleza. Então tá. Então, pelo número de incógnitas, a gente pode determinar se o sistema é estável, se ele é isostático. Sempre? Não. Não. Pode ter casos em que o número de equações seja igual ao número de incógnitas e mesmo assim o problema seja instável? Pode ter esse tipo de situação? Pode. Pode. Então, você tem que ter uma sensibilidade para perceber que, por exemplo, se eu tenho essa mesma, vou supor aqui, ó, essa mesma treliça aí que eu estava conversando com vocês, tá? Essa mesma treliça. Coloquei um apoio do primeiro grau aqui. Coloquei um apoio do primeiro grau aqui. Coloquei um apoio do primeiro grau aqui. Nesse sentido. Tá, eu tenho 3 equações, somatória de força em X, somatória de força em Y, somatória de momento. Tenho 3 equações e tenho 3 reações. 1, 2, 3. É igual ao número de equações. É isostático, tá estável, beleza, acertei. Não, gente. Porque no momento que eu tiver uma carga nessa direção, qual desses 3 apoios que vai ir contra essa carga? Qual desses 3 apoios vai garantir o equilíbrio dessa estrutura? Nenhum. Porque todos os apoios estão com as suas reações na direção vertical. Nenhum apoio está garantindo a estaticidade da minha estrutura. Agora, se eu colocar um apoio, um cara aqui, ó, aí é outra conversa. Aí eu tenho um apoio nessa direção horizontal agora. Agora está estático. Então, não é suficiente, não é condição suficiente para dizer que a tua estrutura está estática ter o número de incógnitas igual ao número das equações de equilíbrio. Tá? E isso tudo que eu estou dizendo, claro, está escrito de um jeito melhor nos slides. Aqui eu estou tendo um bate-papo com vocês. É para vocês entenderem a ideia geral. Vocês vão ler os slides, vão ter uma definição teórica, uma coisinha mais bonita, uma coisinha melhor escrita, né? Mas aqui eu quero que vocês entendam isso. Ó, se não tiver um apoio no outro sentido, esse troço se mexe. Esse troço não está estático, não está parado, ele está se mexendo. É isso que você tem que entender. Então, eu posso dizer que ele está estático, que ele está estaticamente determinado? Não, não posso dizer. Não posso dizer porque ele depende, é um vetor. E mais uma vez eu ressalto, um vetor, a direção e o sentido é fundamental. Tá? Então aqui tem mais alguns exemplos. Ó.
Aqui tem mais alguns exemplos de estruturas que possuem um número de restrições igual ao número de movimentos, mas que ainda assim os movimentos não estão impedidos. Ah, Matheus, mas nessa estrutura aqui do lado, tu tem força em Y, tu tem reação em Y, tu tem reação em X, por que que não está impedido? Por que que não está impedido? Por quê? No momento que eu aplico uma carga aqui, ó, eu giro essa barra para cima. E se eu giro essa barra para cima, eu giro essa barra para baixo. E esses apoios aqui, ó, eles não têm restrição vertical, eles só têm restrição horizontal. Então, eu mexo com esse travessão aqui, ó. Eu mexo com esse travessão. Ele tem um giro em P, ó. Ele vai girar nesse ponto P. Vocês entenderam isso? Então, como é que eu faço para determinar? Como é que eu faço para entender? É criar a situação hipotética. Eu estou com o meu negócio ali. Se eu colocar uma carga de baixo para cima, ele vai ter essa tendência. Tem algum apoio? Tem algum vínculo? Tem algum vínculo trancando esse movimento? Não. Nem desse lado e nem do outro. Se por acaso este vínculo deste lado aqui fosse do segundo grau, já era suficiente. Por quê? Porque desse lado aqui ele vai girar, mas o outro vai trancar. Então ele não vai girar. Entenderam? Então esse tipo de análise de sensibilidade é fundamental para determinar se uma estrutura é estática ou não, tá? Alguma dúvida? Ou tá tranquilo? Deixa eu abrir o chat aqui. Tá suave? Então tá. Show de bola. Então a gente viu quando o número de incógnitas é menor. Bom, e aí não tem nem o que analisar. Não tem nem o que analisar. Quando for menor, não tem nem o que analisar. Quando for menor, não dá. É hipostático, é um mecanismo, ele vai se mexer. Quando for igual, tenho que analisar ainda, tá? Tem uma grande chance aí dele estar estático. Tem uma grande chance, mas a gente tem que analisar, a gente tem que cuidar. Deixa eu voltar aqui, beleza. E quando o número de incógnitas é maior que o número de equações, quer dizer que tem apoio demais. Quer dizer que tem apoio demais, que pode estar seguro demais. Mas também, se tiver os apoios nas direções erradas, eu estou colocando um monte de apoio na minha estrutura, estou gastando dinheiro, porque isso aqui é dinheiro. A gente pensa numa estrutura, pensa em apoios. O que é isso? Eu estou concretando, eu estou chumbando, eu estou parafusando, eu estou soldando, estou gastando dinheiro para fazer um apoio, tá? Então, daqui a pouco eu faço uma estrutura cheia de apoio, que não precisaria, tornando uma estrutura hiperestática, e mesmo assim ela tem mecanismo, porque eu não sei as direções dos apoios. Então, né, de nada adianta ter muito apoio e não entender as direções. O ideal é o quê? É chegar numa estrutura isostática, porque eu tenho um número de apoio suficiente para restringir o movimento nas direções certas. Aqui que está a pegada inteligente do troço. Eu saber as direções, eu prever a direção da minha carga e colocar os apoios pontualmente, exatamente onde eu preciso. Hiperestático quer dizer que eu botei apoio demais. E que ainda assim pode ser que não garanta o movimento. Então, tomem cuidado. A estrutura hiperestática em si, aqui no nosso conteúdo, na nossa disciplina, não é relevante, a gente não vai estudar. Isso aqui vocês vão ver mais para frente, mecânica mais avançada, vocês vão aí para poder conseguir calcular, porque percebe aqui, ó, é um sistema indeterminado, gente, porque eu tenho mais reações, tenho mais incógnitas do que equações de equilíbrio. Então, é um sistema indeterminado. Matematicamente, pensando em sistema, eu não consigo determinar. Mas, por engenharia, por esforço nas barras, por tensão, por deformação, que é o que a gente vai conversar futuramente, eu consigo criar outros métodos de cálculo. Se eu levar em conta a deformabilidade das estruturas, eu consigo aplicar os métodos, por exemplo, de deslocamento e métodos das forças. Aí é outra conversa. Não cai para nós aqui, não é nosso conteúdo. Aqui é só para a gente entender, tá? Como que eu classifico uma estrutura em hipo, iso e hiper. Hiper é o que tem de mais. Hipertensão, o cara é hipertenso, o cara tem a pressão lá em cima. É essa a ideia, tá? Então, hiperestático, tá? Estático demais esse negócio, tem muito apoio aí, não precisava tanto. E como é que eu calculo? Desse jeito que a gente está fazendo aqui? Não, a gente está trabalhando aqui com estruturas isostáticas, é o que nos interessa. Bom, dito isso, alguns exemplos, só para a gente entender, ó. A gente tem aqui
uma estrutura que tem um engaste, então tem uma reação horizontal, uma reação vertical, também tem um momento, tem 3 reações no engaste, tem mais uma reação nesse apoio do primeiro grau aqui, tem 4 reações, 4 é maior do que 3, que são as equações de equilíbrio. Não tem nenhuma articulação interna, não tem nenhuma rótula, nada pode me dar equação de equilíbrio, a não ser as 3 que eu conheço, e se tiver alguma rótula que eu trabalho com equilíbrio interno, que a gente vai ver no próximo slide. Mas então, 4 é maior que 3. Se o número de reações é maior, se eu tenho muita reação, se eu tenho muito apoio, é hiperestático. Agora aqui, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma reação do segundo gênero, uma vertical, uma horizontal, uma vertical. Ó, tenho 3 equações, tá bonito. Tá bonito, tem 3 equações, 3 reações. Então, ó, reações igual a equações. Já me diz que é isostático o troço. Agora, é isostático e é estável ou está instável? Bom, eu tenho reação para cima e para baixo. Aparentemente, esse troço está estável. Eu só tenho carga aplicada de cima para baixo. Então, eu só preciso de reação de baixo para cima. Eu nem precisaria ter uma de segundo grau aqui. Mas aí vai que bate um vento aqui no outro sentido, né? Então, é bom garantir. Mas vocês entenderam a ideia do negócio? É saber como é que estão minhas forças externas para eu colocar pontualmente os meus apoios de forma a manter minha estrutura parada no lugar dela. Tá? Então, o número de equações é igual ao número de reações, é um sistema isostático. E quando vai ser hipo? Aqui, por exemplo, ó, vocês têm que começar a criar... Por isso que é bom esses livros do Beer Johnson e do Hibbeler, vocês começam a entender, porque eles são fãs de colocar esse desenhozinho mais bonito, né? E aqui, o que eu vejo aqui? Vamos supor que essa viga está soldada nesse apoio. Então, esse apoio aqui, ela não permite, se está soldado, não permite que a viga translade, nem horizontalmente e nem verticalmente. Então, é bom vocês se familiarizarem com esses apoios que fogem à regra lá do Susequinge, lá dos anos, sei lá que anos era aquilo, mas, tipo, é bom sair desse padrão aqui, ó. É bom sair desse padrão aqui e abrir a mente, tá? Abrir a mente, por exemplo, que uma estrutura chumbada, uma estrutura parafusada no chão, ela é um engaste. É aqueles exemplos que eu trouxe na primeira aula, depois dê uma olhadinha lá. Tá? É bom vocês entenderem o que é o apoio. Isso aqui é só modo de representar os apoios, mas isso na realidade não existe, é só ilustração. Tá? Agora, se o cara chega lá num problema, imagina, eu chego lá na prova e coloco isso aqui. E aí? Que apoio é esse? É um apoio que está com a minha viga soldada. Se ela está soldada, é como se tivesse uma cola, né? Se tem uma cola, ela não pode se mexer em relação ao apoio nem horizontalmente e nem verticalmente. Está trancadinha ali. Agora, ela pode girar? Pensa. Pensa só. Eu tenho um apoio aqui e eu tenho a viga colada. Colada. Ela não pode mexer para a esquerda nem para cima. Mas se eu aplicar uma força de baixo para cima, ela roda. Ela roda, mesmo que ela esteja colada, aí ela vai ter uma tendência a descolar. Então, ela não está impedido o movimento. Dependendo da força que eu estou aplicando, ela descola. Como é que estaria impedido esse movimento? Se eu tivesse parafusado de cima para baixo. Aí eu não consigo mais tirar ela do... A princípio, eu não consigo tirar mais ela do lugar. Então, esse tipo de análise vocês vão ter que fazer. Principalmente se a gente for trabalhar com exercícios aí do Hibbeler, do Beer Johnson, que tem muito disso. Bom, estaticidade é isso, tá? Estaticidade é isso. Vamos falar sobre mais uma coisa aqui. Se ficar muito pesado, a gente para. Mas eu acho que é tranquilo, porque a gente já falou sobre isso, na verdade. Alguma dúvida até aqui? Ou posso tocar ficha? Como é que estão? Como é que vocês estão? Vocês estão vivos ainda? Estão comigo? Estão cansados de mim? Ah, eu dei uma folga legal para vocês de quarta até segunda, né? Tô com saudade já, por isso que eu tô empolgado. Posso continuar? Alguma objeção? Cale-se agora ou fale agora ou cale-se para sempre? Pode seguir, sim. Tá tranquilo. Então tá. Ah, gostei, os caras estão pilhados, rapaz. Tá todo mundo pilhado aí, coisa boa. Todo mundo ficou muito tempo parado, tá animado pra volta. Que legal. Então tá. Então vamos falar desse negócio aqui de articulações e rótulas internas. O que é isso, gente? É justamente uma articulação interna. Pense o negócio comigo. Finge que essas duas canetas aqui, elas são uma barra só. Não são duas canetas, tá? É uma caneta. Uma caneta só, direitinha,
Tá desse jeito aqui. Eu coloquei uma rótula interna entre as canetas. O que que acontece agora? Ó, ela pode girar. Ela tem uma articulação aqui no meio. Ela tem uma articulação, ela tem uma rótula. É isso que uma rótula faz. E por que que isso é interessante? Bom, aí depende da aplicação, mas isso existe. Existe nas estruturas. Aqui, por exemplo, lembra que eu falei para vocês lá da ponte, da junta de dilatação e não sei o que? Pode ser que seja importante. Ó. Tem uma junta aqui. Isso é muito comum em ponte. Isso é muito comum em viga. Você deve ter ouvido falar em mecânica, em vigas. Vigas. Ó, mudou de cor. Gerber. O que que é uma viga Gerber? É isso aqui, ó. É, por exemplo, vocês percebem que essa parte do tabuleiro da ponte aqui, ó, ela tá só apoiada em cima dessas duas partes aqui. Ela tá só apoiada. Se ela tá só apoiada, ela não restringe o giro. Se ela não restringe o giro, é como se fosse uma articulação. Então isso aqui pode ser simplificado como uma rótula, como uma articulação. Esse foi o problema da ciclovia lá do Rio, porque os caras vieram com essa ideia, simplesmente apoiaram um pedaço da ciclovia em cima dos outros que estavam apoiados. Eles não, ó, percebe, toda a carga de cima para baixo aqui vai fazer com que essa parte do tabuleiro aqui do meio, ela esteja apoiada nessas outras partes que têm o apoio, que têm os pilares aqui. Só que, de cima para baixo, ok. Gravitacional é tudo de cima para baixo. Mas se vem uma onda aqui de baixo para cima, tira esse negócio do lugar, porque ele está só simplesmente... Aí que vem a origem do simplesmente apoiado. Ele está simplesmente apoiado. Se vem uma coisa de baixo para cima, tira ele do apoio. Entendeu? Essa aqui é a ideia. Então, isso aqui pode ser simplificado como rótulas. E aí aqui tem toda a definição mais bonita para vocês entenderem. São dispositivos de ligações articuladas entre elementos de uma estrutura. É isso. Ele impede deslocamento linear entre os elementos, mas não as rotações. Então aqui a gente já pode ter a ideia. Ó. O momento na articulação é igual a zero, porque ele não restringe. Se ele não restringe o giro, ele não tem momento na articulação. A gente só tem momento no engaste, porque o engaste é como se tivesse chumbado. Então, ele cria um momento aqui porque ele não deixa rodar. Só que a articulação deixa rodar. O nome já diz, é articulação, é rótula. Então, ele deixa rodar. Não tem momento na articulação. É daqui que vem a nossa equação adicional. É saber que na articulação o momento é zero. O momento é nulo. Tá? E a gente vai ver métodos para calcular isso. Bom, em consequência disso, forças internas desenvolvem-se na rótula, representando a ação mútua entre os deslocamentos, no intuito de evitar deslocamentos relativos nesses pontos. Qual é o objetivo aqui? É fazer com que o tabuleiro não tenha, o tabuleiro central não tenha movimento relativo aos apoios. A gente vai ver isso melhor nos próximos exemplos aqui, podem ficar tranquilos. Até esse par de forças a gente vai ver melhor. Tá? Então a gente pode ter dois tipos de articulações. Articulações internas ou externas. Quando vão ser internas ou externas? Interna é dentro, é entre barras. Tem uma barra 1 aqui, tem uma barra 2 aqui. Então eu tenho uma rótula interna entre as barras. Quando que é externa? Geralmente quando está num apoio. Lembra que os apoios de primeiro e segundo grau, eles não restringem a rotação. Só quem restringe a rotação é esse cara aqui, ó. É o engaste. Então, se o apoio de primeiro e segundo grau não restringe a rotação, é como se eles fossem umas articulações. Vocês não concordam comigo? Então, aqui, ó, no apoio, eu tenho o que a gente chama de rótulas externas. Para quais apoios? Para os apoios de primeiro e segundo grau. Tá? Até aí, beleza. Onde que é muito comum, gente, ter essa consideração de rótula interna? No caso de treliças. Vocês já viram treliças, né? Eu estou contando que vocês viram isso aqui tudo já. Caso vocês não viram, vocês me chamam a atenção. Mas treliças vocês viram, né? Se alguém não viu, me diz. Neste momento. Todo mundo viu. Então, por que na treliça todas as barras é como se elas tivessem rótula interna? Alguém sabe essa resposta?
Por que na treliça, entre as barras, sempre pode se considerar uma rótula interna? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Ô, senhor, dá uma Oi. olhadinha no chat. Tem algumas pessoas que não estão conseguindo enxergar a caneta. E o Lucas não lembra um pouco. Tá. Na verdade, eu não enxerguei. Eu acho que o senhor fez alguma referência para a câmera e eu não lhe enxerguei, né? Ah, tá. Vocês enxergam o mouse quando eu faço assim, ó? Estão enxergando meu cursor assim? Porque às vezes estou mostrando um negócio só com o cursor e acho que vocês estão vendo. Estão Sim, eu vendo? enxergo. Sim. Estão enxergando o cursor? Sim, a gente vê. Show. Tá. Então aconteceu alguma coisa aí, Wilson. É Wilson ou é Wilson? Não gosto de errar nome. É o Wilson. Wilson, me diz uma coisa. Tá vendo a caneta agora? Sim, é que eu acho que quando o senhor for falar das canetas, o senhor faz Ah. referência a algo que o senhor tem aí, né? Só que sua câmera tá desligada. Sério que a minha câmera tá desligada? Pra mim, Então tá. não. Hã? Não, dá pra ver. Ah, que Não, não sorte. tá desligado. Tranquilo, consigo ver. Nossa senhora, eu tô cheio de caras e bocas aqui há 1h40. Se minha câmera tivesse desligada, eu ia ficar muito de cara. Não, mas estão me vendo. Sim. Eu não tô, mas acho que é alguma coisa aqui, então. Tá, beleza. Ah, mas não tá perdendo muita coisa em não me ver também. Não dá pra ver ele, só vejo a tela. Só a tela? É, mas é alguma configuração de vocês aí, eu acho que como tem gente vendo, né? Acho que é alguma coisa que vocês fazem aí. É importante me ver, porque às vezes eu pego alguns exemplos aqui com minhas canetas ou alguma coisa e eu tento tornar o negócio mais palpável para vocês e a única ferramenta que eu tenho é essa câmera aqui. Então, eu tento mostrar alguma coisa, fazer de uma maneira mais dinâmica aqui. Então, é interessante que vocês acompanhem pela minha câmera também. Tentem arrumar isso aí, gente. Bom, mas me enrolaram e ninguém me falou por que que a rótula interna, por que que na treliça eu considero rótula interna entre as barras. Então tá, então eu vou lembrar vocês. Por quê? Lembrem a definição de treliça. Olha, eu ia até terminar a aula já mais cedo se alguém me respondesse essa, hein? Não, mentira, não ia nada. Lembra na treliça que as barras de treliças, por definição, para ser treliça, ela só aceita esforço axial. O que é esforço axial? É esforço na direção da barra. Eu só aceito esforços ou de tração ou de compressão. Só esforço axial. Então, eu posso ter giro entre as barras? Eu vou ter momento, posso ter giro? Não. Eu vou ter momento entre as barras? Não. As barras só transmitem esforços axiais, entende? Então não tem como eu provocar momento nas barras. Por isso que é considerado por convenção que entre as barras a gente usa rótula. Se vocês forem jogar, se vocês pegarem essa treliça aqui, jogarem no F-Tool, por exemplo, alguém já usou F-Tool aí? Não. Não? F-Tool é um programinha bem legal, inclusive para fazer essas estruturinhas aqui, que eu posso colocar lá para vocês, alguma apostila. É um programa que não pesa nada. Vocês desenham lá a estrutura e ele vai dar a resposta, vai calcular a reação. É uma maravilha para gabarito, tá? Então, até para a prova de vocês, eu vou fazer o gabarito no F-Tool. Tá? Então, tipo, é muito prático, porque tu coloca lá as forças, tal, as carguinhas, desenha direitinho e ele dá uma resposta. Só que cuidado com o que vocês desenham. Qualquer software, F-Tool é um dos mais simples dos softwares, tá? Mas qualquer software, ele vai te dar as respostas conforme as entradas que tu informa para ele. Se tu informar coisa ruim pro teu programa, pro teu software, ele vai te dar respostas ruins. Podem falar aí, quem está levantando a mão, é a Gisá. Pode falar, Gisá. Ô, senhor, eu fiquei com uma dúvida. Na rótula externa, geralmente ela é reproduzida para apoios de segunda ordem, mas pode ser de primeira ordem também ou não? Pode sim, porque tanto de primeira como da segunda ordem, nenhum dos dois restringe o giro. Só quem restringe o giro é o engaste. Tá? Então, só no engaste que eu não posso chegar aqui e dizer que tem uma rótula. No engaste, não. O engaste não permite giro, não é uma rótula.
mas os outros dois apoios sim, tá? Beleza. Então vocês entenderam? Agora, o que eu estava dizendo para vocês, se vocês entrarem no F2 ou em qualquer programa e colocar coisa ruim para processar, tem uma frase entre os programadores que é assim: se vocês processarem lixo, vocês vão ter lixo como resposta. Então é isso, muito cuidado o que vocês informam para o programa. Cada vez mais programas estão sendo usados em todas as áreas. Em engenharia, ninguém faz à mão, né? Ninguém calcula a reação à mão. Isso aqui a gente está aprendendo. Mas qual é a importância disso? A importância disso é analisar resultados do programa lá na frente. Porque tu vai ter a sensibilidade de analisar que o resultado do programa está ruim, está longe do esperado. E aí tu vai ver assim, não, foi alguma coisa que eu informei errado, porque o computador não erra, a gente erra. Então, toda essa novela, todo esse blá blá blá, para dizer o seguinte: se vocês chegarem no F2, que é o programa mais simples, e colocar essa treliça dessa forma aqui, gente, colocar o apoio certinho de segundo grau e aqui o apoio de primeiro grau e botar para rodar, vai dar errado. A resposta vai dar errada. Mas por que, Matheus? Porque ele vai considerar que a ligação entre as barras é rígida. Se o encontro das barras é um nó rígido, o nó rígido não permite que uma barra gire em relação à outra. E se não permite que uma barra gire, eu tenho um momento, que é o que acontece no engaste, eu crio um momento. Entenderam? Se criar momento, não é uma treliça. Então pode ser outra coisa, pode ser um pórtico, pode ser um quadro, como as pessoas chamam, mas treliça não é. Porque, por definição, treliça só aceita esforço normal, só esforço axial, compressão e tração. Então, se vocês colocarem no F2 ou qualquer programa uma treliça para rodar, entre elas não pode ser um nó rígido, tem que ser uma articulação, tá? Fica aí essa ideia para vocês, então. Beleza. Vamos falar mais um pouco aqui, mas não vamos... Tô cansado já, né? 8, 10. Falando muito, cansa. Mas vamos trocando uma ideia aqui, algumas coisinhas. Vamos mais uns 5 minutinhos, pelo menos. Porque aí depois a gente volta no... Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos até aqui, até esse slide, porque aí na próxima aula a gente começa nos métodos de cálculo com a treliça. Aí cálculo é o que o engenheiro gosta, né? Vocês vão gostar. Essa parte de falação é meio chata mesmo, mas é importante, tá? Eu tento falar só coisa importante aqui. Mas a gente deixa a parte de cálculo, os métodos, para a próxima aula daí, tá? Eu só vou terminar até esse slide e vou chamar a atenção aqui de uma dica para vocês de amigo que eu preparei, tá? E só isso. Então tá. Então, pessoal, o uso da rótula pode ser com tudo isso que a gente aprendeu, com tudo isso que a gente conversou. Graças a Deus, Gisá, pelo amor, graças a Deus que vai acabar a aula? É óbvio. Nossa senhora, que legal. Me sinto super bem recebido. É que era... Nossa, minha cabeça tá fritando aqui. Não sei de vocês. Muita informação, tá? Muita informação. Não é que tá ruim, não, mas é que é muita informação. Tá, então vamos pegar leve. Então vamos dar uma parada, então, que eu acho que a gente viu bastante coisa hoje. A gente fez exercício. Na verdade, a gente ficou 1 hora fazendo exercício, né? Mas tá. Tá, não, mas eu vou terminar isso aqui, Gisa, rapidão. Só para não comprometer a próxima aula. Não fica brava comigo. Não, relaxa. Relaxa, termina. Então tá, então vamos terminar isso aqui. Vou tentar falar mais devagar, pelo menos. Pessoal, o uso da rótula. A gente pode ir empregando rótula assim... Não, sinceridade é importante. Sinceridade é importante e eu quero isso. Eu gosto dessa relação, que nem eu falei para vocês na primeira aula. Eu sou colega de vocês. Tá? A gente está aqui, a gente está num clima aqui amistoso. Tá? Então, pode ser sincero mesmo. Se estiver chato, tem que falar para eu me ligar. Bom, a gente não pode sair aplicando rótula onde a gente quer. Por quê? Porque pode causar instabilidade na estrutura. Vou voltar aqui para quem me enxergar com as minhas canetas. Percebe nesse segundo caso aqui, ó, que eu criei uma rótula interna, tá? Então, eu tinha, a princípio, uma barra só. Isso aqui é uma barra só. No momento que eu apliquei, que eu tenho uma rótula interna, uma rótula entre as barras, eu permito que uma barra gire em relação à outra. Eu permito isso daqui. Acontece o seguinte, ó. Percebam ali naqueles 2 trechos ali, ó. Aqui é meu trecho A, que é a minha caneta rosa.
Aqui é meu trecho B, que é minha caneta laranja, tá? O A, ele tem um engaste, a caneta rosa tem um engaste, ela está trancada. Mas quando eu boto uma rótula, a B cai. E por que a B cai? Porque essa reação que está em B é só nessa direção. Então, ele não tem apoio vertical. Por isso que ele cai. Então, aqui a gente cria uma estrutura hipostática, uma estrutura que permite o movimento, permite o mecanismo, não é o que nos interessa. Por mais que eu tenha 4 reações, gente, e que eu tenha 4 equações, porque eu tenho 3 equações mais a equação adicional da rótula, por mais que eu tenha o mesmo número de reações e equações, eu tenho um sistema instável, hipostático. Por quê? Porque não tá restringido, não está vinculado essa barra aqui, no sentido vertical. Agora, essa primeira situação aqui, nossa, primeira situação, eu tenho um apoio vertical. Então, por mais que eu crie a rótula, as minhas barras continuam retinhas, direitinhas, bonitinhas, porque as duas estão devidamente vinculadas. Essa que é a ideia. Bom, aqui foi coisa que eu já falei para vocês. A rótula vai acrescentar uma equação. Que equação é essa? A equação que na rótula, o momento na rótula é igual a zero. Não tem imposição contrária ao giro, tá? Só que seguinte, essa rótula, ela provoca aqui, olha esse último tópico aqui, tá? Outra forma de verificar se o problema é isostático é somar... Tá, isso aqui é bobagem. Isso aqui depois vocês leem com mais calma. Bobagem não, é importante, mas depois vocês leem com mais calma. Bom, eu tenho forças internas geradas a partir da rótula. Isso aqui é importante, tá? Se eu tenho uma viga aqui, eu tenho uma rótula aqui, eu tenho outra barra aqui, no momento que eu posso fazer para calcular? Eu posso separar isso aí em duas estruturas. Só que, por exemplo, ó, imagina, eu vou separar isso aqui em duas partes. Com calma, com tranquilidade. Eu vou separar isso aqui em duas partes. Tchan, tchan. E gera na articulação um par, respeitando a terceira lei de Newton, um par de forças. O que a rótula ela tem por definição? Ela não permite translação entre as barras. Ela não permite translação para cima, nem para frente, nem para trás, tá? Nem para nenhum lado. Ele não permite translação, ela só permite giro. Ela é uma rótula. Bom, se ela não permite translação, criam-se esforços internos aqui, ó. Esforços internos na articulação para impedir a translação entre as barras. E percebe, para cada ação tem uma reação. Então, se nesse lado eu tenho uma ação nesse sentido, para o outro lado eu vou ter uma reação no sentido contrário. Esse é o par de reações que surge numa rótula. A gente vai ver isso melhor na próxima aula. E aqui tem os métodos de cálculo que a gente vai ver na próxima aula também. Tá? É só para começar, só para dar um spoiler para vocês, para começar a ideia. Mas na próxima aula a gente trabalha isso melhor. Agora, sim, um bônus de amigo. Eu não tinha isso no slide de vocês e eu acho super importante ficar, mas eu não vou falar sobre isso hoje. Eu vou só jogar assim, ó, a ideia para vocês ficarem pensando. Aproveitar que a cabeça de vocês está bem tranquila e vou só jogar essa ideia para vocês pensarem. Isso daqui, gente, são sistemas diferentes. Tudo isso daqui é diferente entre si. Matheus, qual é a diferença entre esses caras aqui? A diferença é a direção da carga. Lembra que é um vetor, que a direção importa. Essa carga está aplicada paralela à barra. Essa não. A barra está aqui. Ó, o paralelo à barra, o paralelo não, o perpendicular à barra seria isso daqui, ó, mais ou menos. Essa carga não está perpendicular à barra. Essa carga está. E essa carga aqui? Essa carga aqui não está nem na barra, mas ela está em relação a este comprimento 4 aqui, ó. Quando eu for simplificar ela, eu posso colocar uma barra, uma carga vertical pontual neste ponto aqui. Então, 3 vezes 4 é 12. Teria uma carga pontual neste ponto aqui. Tá? São sistemas diferentes, e aqui está o certo, ó, como que eu considero cada um deles. Tá? A resultante vai ser sempre na direção da minha carga. Se a minha carga está aplicada assim, a resultante vai ser aqui. O que muda para essa daqui, então? Ó? Que a minha resultante tem um ângulo. Tem um ângulo.
tá? Que a minha resultante é inclinada. Essa aqui, com o meu sistema de referência x e y dessa maneira, ela não está inclinada, ela é toda vertical a carga. Mas essa daqui, ó, ela gera uma resultante inclinada. Então é isso que eu queria chamar a atenção de vocês. Isso aqui é importante pra caramba, isso aqui é questão de prova, tá? É típico de cair. E vocês têm que entender que eu posso simplificar essa carga aqui por uma carga pontual, mas cuidado, qual é a dimensão, qual é o comprimento que essa carga está agindo? Qual é a base desse retângulo? É 4. Qual é a base dessa figura geométrica que essa carga aqui faz com a minha barra? A base dela não é 4, gente. A base dela é a hipotenusa. 4, 3, isso aqui é 5. 5. Entenderam? Aí que está o detalhe, a sutileza do negócio. Essa daqui, ela também está aplicada na hipotenusa, ó. Também está aplicada em 5. O que muda daqui para cá, então? Só a direção da carga, tá? Aí eu tenho exercícios complementares, que ainda não dá para fazer, porque eu não falei sobre os métodos da rótula, mas isso aqui dá para fazer já. Que é para vocês... Isso aqui precisa entregar? Não. Para entregar é só o que está na lista, tá? Mas isso aqui é bom para refletir. É bom para pensar e para conectar os neurônios. É sempre bom. Tá, gente? A gente segue com articulações na próxima aula, quarta-feira, para não tumultuar mais vocês. De qualquer forma, eu fico esses 10 minutos aí excedente. Aí, esses 10 minutos que faltam, eu fico aqui para tirar alguma dúvida, bater um papo, esfriar a cabeça um pouco, se quiserem. Tá? Qualquer coisa, segue meu e-mail. Quem estiver tendo problema com o link, meu e-mail está aqui. Vou colocar a gravação da aula lá no Moodle, assim que a Microsoft liberar o link, tá? Perdoa qualquer teste no chat aí do grupo, para mim o Teams é novo, é novidade também. Perdoem qualquer erro, vamos se ajudando. Ficamos combinados como é que vai ser a questão do ponto extra. Se ficou alguma dúvida, tá? Eu vou parar a gravação aqui e parei a gravação.